Jesus venceu a morte. Escuta o que eu estou falando para você agora. Jesus venceu a morte. É sobre isso que nós vamos meditar nesse vídeo. Fique conosco até o final. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olha, antes de começarmos, hoje é dia 2 de março, só lembrando que dia 5 de março, então tá logo aí, nós vamos viver a Quaresma da Igreja 2025. E eu quero convidar você a viver conosco esta Quaresma da Igreja de 2025. Que tal dedicarmos 40 dias para Deus? 40 dias de oração. Nós iremos fazer da seguinte forma: iremos acordar todos os dias às 4 horas da manhã para rezarmos o Santo Rosário. Da última vez que fizemos isso, mais de 500 mil pessoas rezaram ao vivo. Então quero convidar você a fazer esse sacrifício da sua casa, se unir a nós e 4 horas da manhã rezarmos o Santo Rosário. Pode ser? Programe-se, chame sua família e vamos se unir a essa multidão de gente que vai se levantar na madrugada para buscar a Deus. Hoje é dia 2 de março, está chegando. Prepare-se, ainda dá tempo de você se organizar, tá bom? Vamos meditar hoje 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de 54 a 58. Irmãos, quando este ser corruptível estiver vestido de incorruptibilidade e este ser mortal estiver vestido de imortalidade, então estará cumprida a palavra da Escritura. A morte foi tragada pela vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória pelo Senhor nosso Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, empenhando-vos cada vez mais na obra do Senhor, certos de que vossas fadigas não são em vão no Senhor. Palavra do Senhor. Jesus venceu a morte. Você precisa ter esta clareza. Então, se você ficar do lado de Cristo, você também vai vencer a morte. Porque lembra que a Bíblia fala do inferno e a Bíblia chega a falar que o inferno é a segunda morte. Então, em outras palavras, quem não estiver com Cristo não vai vencer a morte. Você quer vencer a morte? Você precisa estar do lado de Cristo. Porque Ele venceu a morte. Eu quero te provar agora. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 6, versículo de 9 a 10. Pois sabemos que Cristo, tendo ressurgido dos mortos, já não morre. Nem a morte terá mais nenhum domínio sobre ele. Olha que linda essa palavra. Pois sabemos que Cristo, tendo ressurgido dos mortos, lembra? Ele ressuscitou dos mortos, já não morre, nem a morte terá mais domínio sobre ele. Morto ele o foi uma vez por todas pelo pecado, porém está vivo, continua vivo para Deus, ou seja, ele não morre mais. Ou seja, ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. Está claro aqui na palavra de Deus? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 2, versículo 14 a 15. Hebreus 2, 14 a 15. Portanto, os filhos participam da mesma natureza, da mesma carne e do sangue. Também ele participou, a fim de destruir pela morte aquele que tinha o império da morte, isto é, o demônio, e libertar aqueles que pelo medo da morte estavam toda a vida sujeitos a uma verdadeira escravidão. Olha que coisa linda, minha gente. Jesus veio para nos libertar da morte, Jesus veio para nos libertar do diabo, Jesus veio para nos libertar do pecado. Se você está em Cristo, você também é o vencedor. É por isso que a palavra de Deus diz, aquele que está em Cristo é mais que vencedor.
Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, versículo 17 a 18. Ao vê-lo, caí como morto aos seus pés. Ele, porém, pôs sobre mim a sua mão direita e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Pois estive morto. É Jesus quem fala. Pois estive morto, e eis-me de novo vivo, pelos séculos dos séculos. Preste atenção agora. Tenho as chaves da morte. Tenho as chaves da morte e da região dos mortos. Ou seja, não é a morte que tem poder sobre ele, mas ele tem poder sobre a morte. Para terminar, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10. E agora nos manifestou mediante a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, que destruiu a morte e suscitou a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Olha que interessante. Ele vence a morte e nos conquista a imortalidade. Jesus chegou a dizer: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê em Cristo não morre. Não experimenta a morte. Amado irmão e amada irmã, que palavra linda. Diga assim comigo aqui nos comentários: a morte também não tem poder sobre mim. A morte não tem poder sobre mim. Porque aquele que está em Cristo, a morte não tem poder sobre ele. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.